Olá, senhoras e senhores, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast 3 na Barreira. Sejam muito bem-vindos, o seu e o nosso podcast sobre tudo o que acontece no mundo da bola. Meu nome é Caio Meireles, eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro. Boa noite, Caio. Boa noite, Will. Eu sou o Lucas, sou amigão do Caio de longa data, do Will nem tanto, brincadeira, Will. E eu vou ajudar aqui na parte dos assuntos futebolísticos e fofocas do mundo da bola. A revista Tititi do Futebol. Com ele, o camisa 10 da Vila Carrão, o Will Montezelo. Seja muito bem-vindo, Will. Opa, obrigado pelo convite. Boa noite, gente. Como o Lucas falou aí, a gente é primo, todo mundo se conhece pelo Giovanni. Não são meus primos, só para deixar isso claro. E estamos aqui para falar o quê? Para falar de futebol, né? Acabaram os campeonatos estaduais na semana passada. Para muita gente, agora que o ano para os clubes brasileiros começam de verdade. Inclusive, já começou com Libertadores. E nesse domingo, 10/4, quando estamos gravando esse podcast, está rolando rodada do Brasileirão, inclusive com alguns jogos já em andamento. É sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro episódio, né? Para começar com o pé direito. Brasileirão 2022, um breve resumo sobre a rodada e o que aconteceu nessas 10 partidas. Rodada que termina só na segunda-feira, dia 11/4, e também sobre pretensões e algumas observações aí sobre os times no restante desse ano. Um campeonato brasileiro começa bem nivelado e eu diria que por cima, né? Diferente do que começou no ano passado. Inclusive ontem, Fluminense e Santos deram um pontapé inicial nesse Brasileirão, num belíssimo 0-0, se assim podemos dizer. Num time do Fluminense que eu esperava mais nessa primeira rodada e que um Santos que entregou justamente o que todo mundo já imaginava, né? É um time não tão ruim, mas que precisa evoluir muito e aparentemente o Bustos não está conseguindo extrair, né, tudo de melhor dessa equipe do Santos. E aí, senhores, comecem debatendo sobre essa primeira partida. Vou começar falando do Santos, né? Dessa questão que você levantou do Bustos não tá conseguindo extrair as coisas desse elenco, é porque Você o já elenco fez o Bustos, também Lucão? Não. Entendi. Então, continuando. Não tem muito do que tirar aí, cara. Eu acho que o Santos ele teve umas 2, 3 investidas ali, uma no primeiro tempo. Não lembro quem foi que saiu pela direita, acho que foi o Marcos Leonardo. Saiu que pegou a zaga do Fluminense escancarada. Mas não é um time criativo, tem um pouco das ideias do técnico, mas vai demorar muito para aplicar. Porque o elenco é bem carente. E o Fluminense eu também esperava mais. Confesso que parece que é um time que tava meio na marcha lenta, sabe? Naquela preguiça. Não foi o time que a gente viu, por exemplo, contra o Flamengo. Tem boas peças ali, ó. O Luiz Henrique jogou bem. Fred perdeu um gol. Perdeu não, né? Ele mandou uma bola na trave. Mas eu confesso que eu esperava pelo menos um golzinho nesse jogo. E você, Will, esperava mais dessa molecada do Santos aí, treinada pelo Bustos? Eles entregaram o que eu espero deles, nada. Você não vai jogar pela camisa mesmo, pelo amor que o pessoal tem. Que se a diretoria não se movimentar, vai ser mais um ano que eles vão brigar pra. Igual ano passado. Vaguinha na Sula, no máximo? Então. Olhe lá. Tem alguns pontos positivos, mas se não tiver mais uns dois Ricardo Goulart ali, não na mesma função, mas de experiência e qualidade, não vai dar certo. Não. Eu não acho que o Santos, por exemplo, tem um dos piores elencos desse campeonato brasileiro. Mas é fato, é carente, não tem banco, né, digamos assim. Os titulares até que dá para levar, se forem bem treinados. Mas se machucar, você comentou, por exemplo, aí o Goulart. Se o Goulart se machucar, ou, sei lá, o Marcos Leonardo, quem tem para fazer gol naquele time do Santos, tirando esses dois? Não tem, né? Do Fluminense, é óbvio que a gente ia esperar o Fluminense da final, mas não tem como contar com um time que tem 6 caras que não estão jogando sempre, né? O Ganso não jogou Natan no lugar dele, o Luiz Henrique veio do banco. Querendo ou não, o Cano sem o Luiz Henrique, sem o Ganso para armar pra ele, fica muito difícil a situação dele, né? E o Passa fome. Natan, meu Deus, ele fez uma partida Ele saiu horrorosa. vaiado. Se fosse contra o Flamengo, o Fluminense tinha ganhado, né? Sim, eu acho que se fosse todos os jogos do campeonato contra o Flamengo, o Fluminense seria campeão. O maior campeão das Américas, né? As expectativas só não foram cumpridas, acho que justamente por isso, pelo Abel ter escolhido rodar o elenco logo na primeira rodada. Eu acho que ele fez isso pensando na rodada da Sul-Americana. Não tem outra explicação, né? Até porque muita gente pensando agora nessa rodada de meio de semana rodou o elenco. E também tem o fator idade, né? Tem muito jogador ali no Fluminense que não vai aguentar essa rotina de jogos. Jogou em casa Sul-Americano, não... só se ele já estiver pensando pra próxima mesmo. Que desgaste não teve Desculpa viagem. interromper
2-0 São Paulo, tá? Então, Segundo cara do não- Caleri, né? eu queria ver a estreia do Nicão. O Nicão tá bem. Acho que é o melhor jogo até agora Sim. dele com a camisa do São Paulo. Vocês acham que esse elenco que o Fluminense tem briga por uma vaga no G6? Eu acredito que sim. Bom, se continuar mostrando o que mostrou no estadual, eu acredito que sim. Porque tem muito time que é bem razoável. Só que é o que eu falei anteriormente. Eu comentei com vocês anteriormente que essa zaga do Fluminense em Unino, ela é uma mãe. Tanto que o gol que eu falei que a chance do Santos, ela saiu numa transição que nenhum dos zagueiros conseguiu pegar. Então, eu acho ainda que o Fluminense, como é um campeonato muito longo, ele vai ter muita dificuldade em alguns jogos com times que jogam de uma forma mais rápida. Se pegar, eu vou usar o Palmeiras como uma referência desse estilo de jogo, mas Palmeiras, até se pegar um time de menor expressão assim que jogue dessa forma de transição, eu acredito que o Fluminense ele vai penar um pouquinho. Eu também acho. E não vejo também o Santos como um time que conquiste algo diferente do que a Sul-Americana, a não ser, como o Will comentou, que traga pelo menos uns 2 ou 3 reforços para o time titular e que dê liga. Caso contrário, com esse elenco do Santos, muito difícil. E se não abrir o olho, pode até brigar por rebaixamento. Sim, e o Santos ele trouxe o Angulo, que era acho que da LDU, não Era da lembro o LDU. time certo. Então, é um bom nome. Ele fez uma boa temporada na LDU. Acho que ele até jogou, acho que 2020 lá, aquela Libertadores contra São Paulo. Foi ele que fez um dos gols daquele massacre lá no Equador. Fatídico? Então, é o reforço que é a cara do Santos. Eu também acho. Também aconteceu ontem, além desse péssimo 0-0 entre Santos e Fluminense e Santos no Maracanã, Atlético Goianiense e Flamengo, o primeiro gol do BR 2022 veio do Dragão, o atual campeão goianiense, inclusive, né? Que empatou com o Mengão 1-1. Uma atuação que até foi superior por parte do time do Flamengo em relação ao que eles vinham produzindo nos últimos jogos, mas continua sendo um time que desperdiça muita chance. E aí não tem treinador que resolva, né? Querendo ou não, não é ele que joga, mas ele escala. Contra o time do Atlético Goianiense que me surpreendeu. Foi bem superior no primeiro tempo, caiu bastante no segundo, mas querendo ou não, segurou um dos grandes favoritos ao título, né? Pelo menos nesse começo de temporada. Esse time do Goianiense que atualmente é treinado pelo Humberto Luzzi. Lembrando que no meio de semana o Atlético Goianiense estreou pela Sul-Americana com 4-0 para cima da LDU, jogando em Goiás também. Então, aparentemente, ao menos nesse começo de temporada, é um time que surpreende e é um Flamengo em que a situação fica cada vez mais difícil, né? Não vejo se as coisas continuarem nesse ritmo. O Paulo Souza, ao menos até a metade da temporada, a gente sabe como que é o futebol brasileiro. Por erro dele também, em algumas partes, ele é bem cabeçadura, principalmente na escalação e nessa formação, né? Ele tá insistindo em jogar com 3 zagueiros. Mas, de qualquer forma, 1-1 nesse segundo jogo aí do sabadão. Quero ouvir de vocês aí sobre essas duas equipes. Surpresos com essa atuação do Goianiense, decepcionado com o Flamengo, o que vocês acharam? Então, o que a gente não teve de emoção no jogo anterior do Fluminense, a gente teve nesse jogo do Flamengo. Eu achei o time do Atlético bem ajeitado, como você falou, ele no segundo tempo, assim que saiu o gol, eles deram uma baixada no ritmo, consequentemente veio o gol do Bruno Henrique, eu acho que 5 minutos depois, 5, 10 minutos, se não me engano, num escanteio. E o final desse jogo foi bem frenético, cara. O Flamengo podia ter ganhado, o Atlético, no último lance, o Léo Pereira meteu uma bola na trave, o Léo Pereira do Atlético, e foi no final do jogo foi um jogo bem aberto. O Atlético é um time bem ajeitado, por mais que um treinador novo, um time que manteve meio que a forma de jogar, e o que você falou do Paulo Souza, se ele continuar com essa formação tática, ele vai sofrer muito porque o Atlético ele explorou muito os lados do campo. O time do Flamengo com essa formação ele perde totalmente na saída de bola e também não tem zagueiro, né? Porque o Rodrigo Caio tá machucado, o Pablo que chegou pra resolver tá machucado também. Tem o Léo Pereira que ele não tem confiança nenhuma pra jogar. Gustavo Henrique voltou. Mas também não é aquele cara que vai resolver. Que nem ontem, quem jogou no lugar, a zaga foi Davi Luiz, Léo Pereira pela esquerda e o Arão. Se eu não me engano, que ele ficava ele fazia líbero, aí de vez em quando ele ia pra direita.
Mas não vejo assim muita evolução se continuar desse jeito. Porque eu acho que os jogadores do Flamengo, do lado de campo, eles não são as peças ideais para fazer essa função. O Rodinei não jogou ontem porque eu acho que ele foi barrado. Ele saiu para uma festa aí e Problemas com foi a isso que bola, né? aconteceu. Não, o Eu acho que do. inclusive até o Márcio Braz, ele deu uma declaração alfinetando o Rodinei também. E, inclusive é um dirigente que é bem controverso, O Marcos Braz, bem ele é um polêmico. político, né? Ele não é mais dirigente tem um certo tempo, desde que ele... Passou não, né? Desde que ele venceu lá pra deputado, acabou. Sim. Ele que convocou o café com bolacha E depois do cancelou, Flamengo. né? Falando em lateral, o René, inclusive, está a caminho do Internacional, né? Eu não sei o que se passa na cabeça dessa galera do Internacional, mas contrataram o René em definitivo. Nem foi empréstimo, ele está a caminho do Internacional. Então, só para concluir, eu acredito que o Flamengo ele vai, se continuar assim, ele vai sofrer muito. E foi uma boa partida do Bruno Henrique ontem jogando pelo lado esquerdo. Ele surpreendeu. Ô Will, tira uma dúvida. Claro. Se o goleiro do Flamengo fosse o Gatito, ele teria parado o Wellington Rato ontem? Essa daí é uma forte candidata, hein? Muito obrigado, eu tô treinando. Eu Já entrando demorei. nesse assunto aí de Flamengo, é nítido que o elenco tá rachado, eles não estão fechados com o treinador. Até o funcionário do TI tá tendo que sofrer com a torcida. E eu acho que o Renan tá indo pro Inter justamente por perder muito espaço no Flamengo, né? O Flamengo contratou a Ayrton, que veio da Rússia, então já não jogava, vai acabar perdendo mais espaço. Eu acho que até o lateral da base, o que atropelou o pessoal lá, melhor que eles, só não lembro o nome. Ramon, eu acho. O Ramon? O Ramon deve ser emprestado, né? A partida, igual o Lucão falou, trouxe equipes que não teve no jogo do Fluminense e Santos, então ele dissertou bem o que aconteceu. A minha opinião é a mesma que a dele, e a única adendo que tinha que ser feito é, querendo ou não, o Atlético no começo do campeonato ele é muito forte, depois ele vai caindo e briga para não ser rebaixado todo ano. Ano passado a mesma coisa, começou super bem, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, se não me engano, ganhou do Corinthians 2 vezes na Arena Foi. e depois foi ladeira abaixo. Se o projeto deles aí bem no começo para tentar segurar no final, se eles mudarem um pouco esse plano, eles conseguem beliscar uma pré-Libertadores. Que o time, igual o Lucão falou, é bem ajeitadinho e eles usam bem o fator casa. Eu vejo não só como o goianiense, mas para esse campeonato brasileiro em si. Esses times que a gente pelo menos imagina que vão brigar pelo meio da tabela, se eles conseguirem minimamente fazer uma campanha decente jogando dentro de casa, já é meio caminho andado, né? Pensando ali nos 45 pontos contra o rebaixamento. Como você comentou, o Atlético até conseguiu isso no começo da temporada passada, mas depois caiu muito de produção. Mas esse elenco me parece melhor também, pelo menos nessa... Eu vi um pouco do jogo contra a LDU, e esse jogo contra o Flamengo também, eu acho que pode surpreender. De qualquer forma, não é ruim esse pontinho dentro de casa contra o Flamengo para começar o brasileiro. E podia ser uma vitória, porque o Atlético teve um gol anulado que o pessoal teve que caçar bastante para conseguir anular o gol, viu? Eu também achei E aquele lance bem... o fio do cabelo do Chairo, não sei não se ele tem força para dizer a bola para ela ir pro gol, se ele conseguiu, se ele raspasse a cabeça talvez não estaria. Se o vento não tivesse pro outro lado, o cabelo do Davi Luiz dava condição para ele. Foram 2 gols do Rato ontem, na verdade, né? E só o segundo Boa valeu. partida dele. E esse gol aí, não sei se vocês chegaram a ver, mas é um lance muito duvidoso, muito duvidoso. Então, milimétrico. É bem milimétrico. E o Não, ângulo também, pelo menos o que mostra na transmissão, não diz nada. não tem. Eles tiveram que procurar bastante pra conseguir anular. Se esse negócio aí é contra um time de verde aí, o treinador tava dando cria até agora. Falando em treinador dando cria, já aproveitando esse gancho, ontem não só teve derrota do Palmeiras, como também teve choro do Abel Ferreira depois do jogo, reclamou muito da arbitragem, mas o Ceará do grande Dorival Júnior aí, injustiçado inclusive no futebol brasileiro, bateu o Palmeiras por 3-2 em pleno Allianz Parque, mais um candidato ao título que começa tropeçando nesse Campeonato Brasileiro, e o Ceará conseguiu fazer o que o São Paulo não fez na final do Campeonato Paulista, né? Marcar gols contra o Palmeiras lá no Allianz. Viram a partida? O que vocês acharam? Quero opiniões sobre essa vitória do Vozão. Mais uma boa partida, diferente de Fluminense e Santos, que vai ser a nossa referência, eu acho, pelo episódio inteiro hoje. O Palmeiras, ele começou a sofrer bem cedo, né? Que com 20 minutos já estava 2-0 pro Ceará. Sim. Primeiro gol numa transição rápida, que saiu gol contra, eu acho,
do Jorge, se eu não me engano, e o Foi. segundo na bola parada. O Palmeiras, um ponto que eu achei positivo foi que o time, principalmente no começo do segundo tempo, ele mostrou uma outra forma de jogar. A gente não está acostumado, até saindo da zaga com a bola no chão, tudo. Mas eu senti em alguns momentos o Palmeiras um pouco cansado no jogo de ontem. Eu fiquei com essa impressão, principalmente o Scarpa teve um momento, acho que no momento do terceiro gol ele já tava morto no terceiro gol do É Ceará. a bolacha com leite condensado que ele anda comendo. E o Ceará, ele fez uma boa partida, porém eu achei que ele flertou muito com o empate, que o time perdeu muito, muito gol. E quase que o Eric fez um golaço ontem, que ele deixou acho que 2 jogadores no chão. E então, o Abel é mais um show à parte, né? Do jogo ele dá show. E é isso. O Ceará é um time que agora a gente tem que ver com o Dorival se vai mudar do Ceará do ano passado. Tem algumas peças ali de marcação que eu acho bem interessantes, mas eu não vejo um time muito criativo. Eu acho que o fator casa também por exemplo, com o exemplo do Atlético, fator casa e tipo uns 2, 3 jogos assim contra o Palmeiras, vão ditar o destino desse time. O ponto que você levantou aí, cara, o Ceará surpreendeu bastante, porque foi um time que não conseguiu chegar nas finais de nenhum campeonato estadual ou regional que ele disputou, caiu bem cedo, aliás. Então, o time com o Dorival vem evoluindo muito. Igual o Lucão falou, o Eric teve um lance de gênio mesmo, que faltou aquele caguete de atacante para tirar o 10, né? De bom jogador. Então, a gente acha que as perspectivas do Ceará, primeiramente, é óbvio, se manter na Série A, porque ano passado também quase caiu, bateu na trave, e depois pensar em Sul-Americana e até mesmo pré-Libertadores. Uma coisa que a gente pode levantar aqui, além da reclamação que o Lucão falou, é uma aposta. Não é nem em que lugar do Brasileirão o Palmeiras vai terminar, e quantos pênaltis vai ter, né? Porque já abriu tempo. O Paulista foi recordista. Então, se a gente já quiser levantar esse ponto aí pra fazer um chute aí, um bolão de quantos pênaltis vai ter, o meu palpite já é 20. Eu ia falar 20 também, acredita? Já saiu na frente do Atlético já, né? Não teve pênalti pro Atlético hoje contra o Internacional. Me surpreendeu também essa questão física do Palmeiras. O Palmeiras jogou no meio de semana 4-0, né, contra o Deportivo Táchira. Mas até aí o Ceará também jogou no meio de semana, mas jogou em casa, né? Fez 2-1 contra o Independente da Argentina, no momento em que Caleri marca o terceiro dele, do São Paulo, contra o Atlético Paranaense. Hat-trick do homem, começando o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras rodou um pouco alguns jogadores ontem também, né? O Jorge foi um dos casos, ele que fez o primeiro gol, foi contra. Me surpreende como o Jorge não tá conseguindo se adaptar nesse retorno dele ao futebol brasileiro, né? Ele que naquela última passagem pelo Santos foi bem, mas tá devendo bastante. Em relação ao Palmeiras, mas esse time do Ceará com o Dorival me surpreendeu muito, muito mesmo. Já comentei, acho que o Dorival é um técnico injustiçado. Ele só chega pra assumir bucha e geralmente ele entrega alguma coisa satisfatória, sabe? Então, acredito que merece um pouquinho mais de atenção esse time do Ceará, que também não é tão ruim, perdeu poucas peças em relação ao ano passado e trouxe alguns nomes interessantes. O Zé Roberto, né, que estava no Atlético Goianiense, jogou no Mirassol, trouxe o Dentinho. Acho que pode surpreender. É um time muito forte jogando dentro de casa e se conseguir uma vitória ou outra assim fora, eu tô com o Will nessa, eu acredito que ele consegue sim, talvez até uma vaga aí num possível G8, né, que a chance de ter um G8 nesse Campeonato Brasileiro é muito grande. G8, G9. E o Palmeiras decepcionou. Esperava que o Palmeiras fosse ter uma vitória simples contra o Ceará e não teve, mas já entrando nos jogos do domingo, quem teve uma vitória simples foi o Coritiba, surpreso, muito surpreso. Acho que foi um bom teste para a gente ter um nivelamento em relação aos times que subiram da Série B para esse Brasileirão. Coritiba massacrou o Goiás 3-0. Coritiba jogou dentro de casa, né, no Couto Pereira. Gols do Léo Gamalho, Igor Paixão e Aleph Manga, que está começando muito bem essa temporada também, contra um Goiás que não vejo outro caminho a não ser o rebaixamento. O que vocês acharam dessa estreia do Coxa? Bom, eu acredito que você disse tudo sobre o Goiás. Eu não tenho muita esperança sobre esse time. Eu já não tinha acompanhando alguns lances do estadual. Eu achei um time bem oscila muito. E o Coritiba me surpreendeu a estreia.
Mas o Coritiba do começo do ano pra cá, ele vem tendo uma sequência boa. É destaque pro Aleph Manga mesmo, que vem jogando muito bem. E só deu Coritiba nesse jogo. O Goiás, acho que ele sobressaiu em uns 2, 3 lances de bola parada. Fora isso, ele não conseguiu fazer mais nada. É um time que não cria, não tem aquelas peças de criação. Tem o Luan, que eu acredito que ele não vai conseguir se manter saudável pro decorrer da temporada, até pelo histórico dele. E o Goiás não tem peças. Um elenco bem limitado. Vai sofrer bastante e vai sofrer. E se não cair, vai passar muito perto. Eu realmente não vejo como pode ser diferente em relação ao Goiás. E aí, Will, o que você acha desse time do Coxa? Eu, quando fiz uma simulação, coloquei que o Coxa cairia ou brigaria para não cair. Confesso que esse resultado surpreendeu. Eu não vou mentir pra vocês, eu não vi o jogo, não vi melhores momentos. E igual eu falei, eu só soube do jogo porque eu cheguei a ver a classificação e vi o Curitiba em primeiro. E o Curitiba foi campeão paranaense, né? Não pode usar muito o Paranaense como exemplo, porque o melhor time do Paraná, querendo ou não querendo, é o Atlético, eles vão com o Sub-23. Mas, querendo ou não, um 3-0 é um excelente início de Brasileirão, né? E o Goiás tem que se preocupar já. Não, começou bem demais o Coritiba. Aquele ponto esquerda, Igor Paixão, é muito bom de bola, inclusive. O Manga tá lá, né? Ele fez gol ontem. Fez. Joga Igor Paixão pela esquerda, o Aleph Manga pela direita e o Léo Gamalho centralizado. Léo Gamalho, que de noite, numa sexta-feira, contra o Cruzeiro, não tem jeito. Crava, né? Se ele estiver jogando pelo CRB, então é impossível ele perder gol. Alagoas? Não. Mas realmente, esse time do Coritiba, se conseguir se manter nessa pegada nesses jogos no Couto Pereira, talvez dê pra almejar alguma coisa, sabe? O problema realmente é fora e o problema é se esse elenco vai aguentar a temporada inteira, né? Mas eu coloco, na verdade, o Coritiba como o principal ponto positivo dessa rodada. Foi o time que mais surpreendeu. Momento em que o São Paulo marca o quarto gol, o Luciano. Então eu já vou discordar de você de times que surpreenderam, porque eu não esperava esse massacre não, Eu cara. também, o Atlético Paranaense tá me surpreendendo bastante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu tenho alguns pontos sobre esse time do Atlético Paranaense bem interessantes, viu? Porque eu acho que será uma das principais decepções desse Campeonato Brasileiro. Se manter o Valentim vai ser mesmo. Sim. E, gente, do Goiás, Acho que de hoje o Valentim não passa. acho que ele fica. Vamos ver se o Nicolas lá, o Cavani do Cerrado, realmente virar o Cavani, o Goiás se salva. Porque, caso contrário, é E se, ele, muito difícil. e se acontecer a mesma coisa que aconteceu no Cuiabá, hein? O quê? Ah, lembrei daquelas tretas. Aí ele cai, hein? Só, sei lá, se o Goiás trazer uns 8 titulares aí, talvez ele se salve. Caso contrário, difícil. Falando em se salvar, Internacional e Atlético Mineiro jogaram hoje, né? O Galo ganhou de 2-0. O Hulk segue matando a pau aqui no futebol brasileiro, marcou os 2 gols. Destaque individual pra mim da rodada, inclusive, foi muito bem. Contra um time do Internacional que tá correndo pra se reforçar, né? A janela fecha agora nessa terça. E ele tá tentando alguns nomes, vai tentar o Brenner, ex-São Paulo, por exemplo, coisas do tipo. Mas é um time muito, muito ruim do Internacional e um time muito lento também, né? Eu fiquei impressionado. Foi presa fácil pro time do Atlético Mineiro, que venceu sem susto. E o principal candidato ao título brasileiro começa ganhando com sobras, né? Sendo que os outros candidatos empataram. Você já sabe aí de mais um baile do Hulk contra esse Internacional do Alexander Medina, que é bem mais ou menos. Então, o primeiro destaque é pro próprio Hulk, que é nítido como ele sobra aqui no Brasil, é impressionante. Tanto que o lance do segundo gol, eu não lembro qual zagueiro que estava no lance, mas ele até se lesiona porque ele cai na ginga do Hulk ali. Acho que é o Kaique Ribeiro. Dois golaços, inclusive. Golaços não, gols bonitos, vai. O Inter, ele vai ser um time que vai sofrer bastante. Não, eu não acho o elenco do Inter ruim. Por exemplo, se comparar Inter e Santos, eu prefiro o elenco do Inter. Uma coisa que o Medina ele observou e já ajustou é o posicionamento do Edenilson. Hoje ele entrou mais na área que ele estava entrando, que ele estava jogando antes, quando o treinador chegou, ele estava jogando pelo lado direito. Isso eu acho que invalida muito ele. Teve um lance ali de contra-ataque
E eu vou repetir, eu acho esse miolo de zaga do Atlético bem. Agora com a volta do Alonso, eu acho que vai dar uma acertada. Mas eu acho bem lento, cara. Eu acho É lento, que pode ser um dos problemas desse time. mas não compensa É porque a gente na qualidade, não? não compensa. É isso que eu ia falar. É porque a gente não vê o Atlético tomando muito sufoco, né? Então não tem como a gente meio que fazer um comparativo assim com outras zagas, porque o Atlético fica mais com a bola do que corre risco. Mas eu acho em si um miolo de zaga um pouco lento. Não é o caso do Fluminense, mas é um caso para ficar de olho. E o Inter, eu acho que ele só chegou nesse lance que eu tô falando de contra-ataque, teve a bola na trave. Fora isso, eu não vi mais nenhum perigo assim É, que o teve um Inter cruzamento oferecia. lá também, bem mais ou menos, que o Ederson quase ia marcar um gol contra absurdo, que ele ia jogando a bola pra dentro do gol. De resto, nada fez. Muito, muito mais ou menos esse time do Internacional. E é o Hulk, né, gente? Não pode bobear na frente do Hulk. Eu já tinha até comentado com vocês há um tempo atrás, esse time do Inter aí é pra jogar segundas, terças e sexta do Campeonato Brasileiro, que é um Contra o time Vasco. muito fraco, muito fraco. O Edenilson, que era a peça-chave, já não é mais o cara. O Vitor Cuesta já tá velho e já tá no Botafogo. Então é um time que vem se desfazendo. Thiago Galhardo, Yuri Alberto, Guerreiro. Não tem mais esses caras. O Tyson vai ter que correr numa subida gigantesca. Outra coisa, já desse jogo mesmo, é. Gente, nessa função que o Hulk vem fazendo, Gabriel Jesus, Gabigol, até mesmo o próprio Firmino, o Tite dá chance pra todo mundo, menos pro Bunda. Não é possível isso. Também acho loucura. O cara, aí o Gabriel Jesus fez o gol hoje, eu não tenho dúvida alguma que ele vai estar na próxima. Pensei o mesmo. E aí, não é porque o Hulk foi mal em 2014, jogando de ponta direita, que ele não pode ser testado de centroavante. O cara é artilheiro de tudo que joga, velho. Levaria o Bunda pra Copa? Inclusive, ele não nem Ah, eu jogou testaria direito. nesses próximos jogos que o Brasil tem aí. Se ele for bem, confirmar o que todo mundo, as expectativas que o pessoal vai colocar nele, não teria problema nenhum em levar ele, não. Qual o centroavante? Centroavante que faz o que ele tá fazendo no brasileiro? Você levaria no lugar dele? Não tem. Hoje não tem. Independente dele estar Mas jogando no futebol hoje não brasileiro ou tem não. mesmo. Até porque ele sobra aqui, né? Então, Sobra eu muito. acho que Ele o problema não é nem ele ele só jogar o futebol brasileiro, entendeu? o time favorece o estilo de jogo dele, então, mano, eu concordo com ele. Eu testaria ele nesses próximos jogos, até porque não tem mais nada, é só teste. Querendo ou Eu acho que a não, peça que. Pode falar. o Vinícius Júnior tá jogando muita bola, muita bola. E a referência do Vinícius Júnior no Real Madrid é muito diferente da referência dele na seleção brasileira. No Real Madrid, ele é outro cara, velho. Porque ele tem a referência do Benzema o jogo todo. Agora no Brasil, pô, ele é um driblador, ele é um velocista, mas ele não é um cara que finaliza. Então ele precisa do cara que tá lá. No Brasil, ele vai levantar a cabeça, vai procurar. Tipo, não é o Neymar esse cara. O Neymar não é Falta um o cara 9, né? não é o cara que segura, não é o cara que vai brigar no alto, não é o cara que vai ficar incomodando a zaga. Ele é o criador também. Com essa possibilidade aí de abrir para 26 convocados, o Hulk não entraria nessa lista, não? Se manter do jeito que tá jogando, sim, com sobras. É, Agora, até o que? Outubro, que vai fechar a lista, outubro, novembro, tem chão, né? Desses 26 tem que ter mais um goleiro ou não? fica a critério do treinador. Acho que ele vai levar os 3 goleiros que já tem mesmo, e ele deve trazer mais 3 jogadores de linha aí para essas 3 vagas. Eu acho que no cenário atual o Hulk tem chance, sim. Também acho que entre essas opções que você citou, independente do gol que o Gabriel Jesus fez hoje, o Gabriel Jesus não marcava pela Premier League desde setembro do ano passado, por exemplo. Pela seleção, então, você nem precisa falar. Nem lembro o último gol que ele fez pela seleção. 15 jogos ele tá sem marcar. E aí você tem o Gabigol, que não é tão completo como o Hulk, entendeu? Uhum. Aí tem Matheus Cunha, mas também não tá fazendo muita coisa na Europa, o mesmo pro Arthur Cabral. Acho que entre esses caras, independente do Hulk ter 35 anos ou não, o Hulk é um cara que a carreira dele inteira ele foi acima da média em todos os lugares que ele jogou. Independente de onde ele tenha jogado. Exatamente. E é mais completo que todos esses. Portanto, não seria absurdo uma convocação dele.
Assim como não é absurdo dizer que o Galo já largou na frente, né? O Galo que é um time que não costuma rodar elenco. A galera que jogou contra o Tolima foi o pessoal também que jogou contra o Internacional hoje. Assim como fez no ano passado, né? Então, eu vejo largando na frente no Brasileiro. Vou esperar pelo menos umas 10 rodadas, mas eu acho difícil que isso não aconteça. Ainda mais que esse mês de abril agora vai ser um calendário bem puxado para os clubes brasileiros que estão jogando essas competições sul-americanas e que não tem data FIFA, né? Então não tem nenhum clube desfalcado. Falando em data FIFA e falando em seleção, o Coringão, né, o Corinthians, estragou a festa do retorno do Botafogo hoje à primeira divisão, 3-1 em pleno Engenhão lotado. Primeiro tempo massacrou. O Corinthians massacrou o Botafogo no primeiro tempo. Enquanto a galera tinha gás, né, desse pessoal que jogou. O Corinthians que rodou também os titulares hoje, pensando na partida de terça-feira, se eu não me engano, pela Libertadores, já valendo pela segunda rodada. Contra o Botafogo que, mesmo com a grana que tá entrando, coisas do tipo, tá bem abaixo pro nível do futebol brasileiro. Pelo menos de elite. A gente sabe que vai se reforçar ainda no decorrer do ano, principalmente quando a temporada europeia terminar, agora na metade do ano. Mas ainda assim, foi presa fácil no primeiro tempo, até jogou melhor no segundo, com as modificações. Aquele Matheus Nascimento é muito bom de bola. Poderia ter feito mais de um, inclusive, o Botafogo perdeu bastante gol. E o Corinthians, enquanto teve gás, matou o jogo. Acredito que a temporada toda vai ser assim. E é justamente isso, tentar resolver o jogo para segurar o restante da partida. Mas me surpreendeu, de qualquer forma me surpreendeu. E o Willian, de novo, é muito craque. Comeu a bola, sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo, mas deu uma assistência fantástica pro Paulinho, que também saiu no intervalo. E aí, surpresos com a atuação do Coringão? Esperavam mais o Botafogo nesse primeiro jogo? Eu esperava mais do Botafogo, mas é até que normal, porque estreou hoje acho que com 5, 6 reforços, se eu não me engano. O principal deles, que era o Patrick de Paula, ele já não vinha tendo uma sequência de jogos e Jogou mal, hein? nítido isso hoje. Ele foi destaque negativo. Mas eu acho que esse time do Botafogo ele tem muito para evoluir. Eu acho que o segundo volante que jogou com o Patrick hoje, o Oyama. Oyama, eu achei ele bem interessante. O Piazon, junto com o Patrick de Paula, eu achei a decepção do Botafogo. Achei ele bem horroroso. E o Corinthians, eu acho que vai ser isso mesmo. Primeiro tempo do Corinthians, ele vai ser... Não vai ser aquela pressão absurda, porque o cara não tem perna. Mas vai se escorar nesses caras. O Paulinho, o William. O William jogou muito, jogou um absurdo. Renato Augusto. O Maicon também, que ele não foi aquele destaque, mas ele dá outra cara para esse time. Hoje, por exemplo, o Paulinho, ele teve um pouco mais de liberdade com a entrada do Maicon. Então, do Corinthians, eu ainda tô com um pé atrás, porque o segundo tempo foi bem ruim. Se o time do Botafogo ele tivesse um pouco mais de entrosamento, o Botafogo tinha empatado. E voltando ao Botafogo, eu acho que no final faltou perna para chegar e fazer mais um golzinho. Will Montezelo, fale conosco. Então, o do Botafogo é óbvio que toda a mídia que vem colocando, todo o dinheiro, que óbvio que não entrou todo ainda, mas a gente espera alguma coisa, né? E igual o Lucas falou, 6 reforços, muita estreia, um time não parecia que era um catado, um pessoal que nunca se viu na vida jogando junto. Aí, querendo ou não, o Corinthians já vinha treinando há mais tempo junto, já vinha jogando, o pessoal se conhece. A liberdade que o Paulinho ganhou pro William foi fundamental, porque teve uma bola que o William arrancou, olhou para a área e não tinha ninguém. E nos lances seguintes, o Paulinho já começou a pisar na área, já tem uma presença de 9 muito mais marcante do que o próprio Roger Guedes, que é o 9, e conseguiu marcar os gols. A gente pode falar que o Botafogo melhorou muito no segundo tempo, mas também o Corinthians voltou muito diferente pro segundo tempo. Voltou com muita gente que a gente nunca viu na vida. Então, eu acho que foi mais um demérito do Corinthians que um mérito do Botafogo esse segundo tempo. O Vitor Pereira rodou bastante pensando na Libertadores, né? Colocou muita molecada no segundo tempo e aí a molecada não deu conta, acabou sentindo. E aí realmente deu espaço pro Botafogo. Botafogo que não teve o Luiz Castro, né? Ele não conseguiu tirar o visto de trabalho, por isso ele não pôde acompanhar o time na beira do gramado. Ainda acho que esse time do Botafogo, tendo mais entrosamento, ele tendo mais tempo para treinar esse elenco e com os reforços que vão chegar,
briga por coisa a mais nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil tirar uma temporada inteira só por esse jogo. Mas foi surpreendido por um Corinthians no primeiro tempo que massacrou. Teve até gol do Lucas Piton, gente. Não é sempre que o Lucas Piton faz gol. Então, realmente é um momento para a torcida corintiana que tem que É, aproveitar. a gente tá de olho na tabela, nos jogos. Também é importante dizer que o Avaí tá praticamente ganhando do. Praticamente não, praticamente ganhou já do América. Pode ser que empate no finalzinho, mas o América tá perdendo o Avaí com a. Sim, expulso no primeiro tempo, inclusive. Esse time do América, ponto. Esse time do América, por exemplo, é um que eu acho que briga com o Botafogo nesse Brasileirão, sabe? Por uma vaga numa Sul-Americana da vida. Não, concordo. O América também é um time chato. Como eu também acho um time bem chato o Cuiabá. Não que pode brigar, mas é um time encardido também. Chato de jogar. Exatamente, até porque falando em Cuiabá, o Fortaleza teve a sua segunda derrota consecutiva na temporada, ambas dentro do Castelão, perdeu no meio de semana para a LDU na estreia da Libertadores, até mereceu ganhar, mas acabou sendo derrotado por 2-1 e hoje Colo-Colo perde não? pro Cuiabá. Como? Colo-Colo não? Foi Colo-Colo. Foi Colo-Colo. Eu falei LDU? Uhum. Então desculpa, foi Só Colo-Colo. LDU. Perdão, falei errado. E hoje perde de novo, né? Era o único invicto do futebol brasileiro da Série A, pelo menos até o meio de semana. Hoje perde pro time do Cuiabá, que, como o Will já deu a letra, é um time muito bem ajeitado, bem compacto, aí sendo treinado pelo Pintado. Tem alguns nomes interessantes, inclusive o gol da vitória foi do Everton Cabecinha, aquele que já jogou no Flamengo, jogou no São Paulo também. E contra o Fortaleza, muito modificado, novamente pensando na Libertadores, que vai ser o foco dessas equipes, pelo menos no primeiro semestre. Começa mal e grande destaque para esse time do Cuiabá, que eu acredito que novamente fará um campeonato brasileiro bem digno, assim como fez ano passado. Em nenhum momento, por exemplo, teve risco de rebaixamento. E agora com um elenco melhor, tem ali o Alain Pereur na zaga também, entre outros nomes. Vocês acham que o Fortaleza já começou a sentir o peso da temporada ou o Cuiabá surpreendeu mesmo? Bom, eu acho que o Cuiabá surpreendeu. Tanto que a sina do Fortaleza tá sendo essa. É um time que ele tem um volume de jogo muito grande. Falta um pouco de qualidade. O que você citou da rodagem do elenco hoje foi nítido também. Tanto que hoje teve a volta do Lucas Crispim, por exemplo. Mas é um time que ele tem muito volume, mas perde muito gol. E o Fortaleza, por mais que você pense, o time joga num 3-5-2, é um time que dá muito espaço. Isso na quinta-feira ficou nítido que o Colo-Colo ele foi letal. E hoje, com 8 minutos de jogo, num lance de bola parada, o Cuiabá na bola que sobra ali na entrada da área, o Everton achou foi feliz no chute, né? Achou, eu acho que é meio que tirar o mérito do gol Que dele, a né? bola desviou também, né? Então, mas ele foi muito feliz no chute. Eu acredito que se o Fortaleza, se o Vojvoda não acertar esse esquema de marcação, essa transição defensiva do Fortaleza, acho que não vai ser o Fortaleza que a gente viu no ano passado. Ainda mais agora disputando Libertadores. Fortaleza tem uma ideia de jogo, é um time legal de se ver jogar, mas é um time que não tem tanta peça assim de destaque. Tanto principalmente do meio para trás, assim, para repor na marcação, eu acho que é um time que vai penar muito. O Fortaleza, acho que, igual o Caio falou, tá sentindo um pouco do peso da temporada. Querendo ou não, jogou todos os jogos do campeonato estadual e regional. Na Libertadores tropeçou em casa e vai ter que correr muito atrás mesmo. Que vai ser muito difícil um time aqui sul-americano permitir que um brasileiro jogue com tanta facilidade fora de casa e não faça aquele jogo sujo, o antijogo dentro do Castelão, que sabe que é a Sim. força do Fortaleza. Pelo menos vai ter que vencer o Colo-Colo no Chile agora. Não tem outro jeito. E querendo ou não, rodar o elenco para time que já tem querendo ou não, o Fortaleza tem um elenco limitado, ele tem tipo bons jogadores, mas não tem muitas boas peças de reposição. Então, vai sentir o peso da temporada, já tá sentindo. E acabou os jogos agora, com a vitória do São Paulo e concretizando do Avaí. Boa, Will, bem lembrado, bem lembrado. Falando em vitória do São Paulo, já seria o próximo jogo, né, da nossa listinha. O Tricolor massacrou o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro, 4-0. Gostei muito dessa estreia do São Paulo. Claro,
Caleri fez um hat-trick e merece todos os elogios do mundo, né? Mas o jogo coletivo deu muito certo hoje e foi um time que incomodou o Atlético do começo ao fim da partida, mesmo quando já estava goleando. Isso que é uma característica muito forte do Ceni, né? Inclusive, deu pra ver que Rogério Calvo Ceni tem um plano, né? Levou os reservas pro Peru no meio de semana, venceu por 3-2 naquela partida medonha contra o Yakult. E hoje, com os titulares descansados, despacha o Atlético Paranaense do Alberto Valentim por 4-0 no Morumbi. Nicão, que finalmente chegamos em abril, né, que é quando ele começa a jogar bola também, acho que fez a sua melhor partida com a camisa do São Paulo desde que ele chegou. E esse time do Atlético Paranaense eu acho bom, tem um elenco bom, mas o Alberto Valentim não vai chegar a lugar nenhum. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, principalmente sobre o Atlético. Eu acho que é um elenco muito bom, eu acho que é até melhor que o do ano passado. O Atlético se reforçou bem, tem boas peças ali, tem muitos jovens, inclusive, de talento. Mas com esse treinador não vai longe. Você vê que não vai longe justamente pelo o primeiro lance do jogo é aquela saída medonha dele de colocar 10 caras perfilados ali. Isso para mim já é nítido que é o trabalho do cara não vai dar certo. Voltando ao São Paulo jogou muito bem. Eu acho que o São Paulo ainda tem não vejo uma dificuldade assim em criação, mas eu acho que o São Paulo abusa muito das vezes dos cruzamentos. Isso com o tempo, se os times meio que estudarem mais o São Paulo, isso pode ser um problema. Destaque da partida é o Caleri, com os 3 gols, e um destaque que eu meio que pelo que eu vi assim do jogo foi o Éder. Ele joga os 50, 60 minutos dele, mas a aplicação tática dele foi muito boa hoje. Ele participou mais do jogo do que ele costuma participar. E eu não tenho um destaque do Atlético para citar, porque foi uma partida que eu confesso realmente que eu não esperava o resultado como o de hoje e uma superioridade do São Paulo tão grande contra o Atlético que costuma complicar contra o São Paulo. O Vitor Bueno não pode ser um destaque do jogo hoje, não? Pelo lado do Atlético. Ele é o Vitinho, hoje. E inclusive o Pablo Jimmy Neutron não jogou, né? Nem viajou, na verdade, problemas musculares. E o Orejuela não pôde jogar porque tem uma cláusula no contrato dele de empréstimo que ele não pode enfrentar o São Paulo. Se tivesse jogado, talvez fossem 5 ou 6, né? Então o São Paulo acabou se sabotando nessa partida. Ô, Will, você acha que o São Paulo briga por uma vaga direta no G4? Primeiro eu queria falar um pouco do jogo. Acho que, é óbvio, a torcida vai ficar muito brava, mas o Valentim não tem o que fazer. O Atlético já não tem um melhor elenco do Brasil. Aí já perde o Kaiser e o Nicão. Aí contrata Vitor Bueno, Pablo, Dedé, Orejuela. O treinador não é mágico também, né? E eu acho que a partida de São Paulo foi uma partida muito boa, só que a gente também não pode se basear nessa partida, porque é o São Paulo, né? Ganha de 4-0 do Atlético Paranaense, depois empata 0-0 com o Avaí no Morumbi, 30 mil pessoas. Você citou Isso vai a cara acontecer, do você São sabe. Paulo. Isso vai Tenho acontecer e dúvida. vai ser um jogo de sábado à noite ainda. E eu vou estar lá, tenho certeza disso. É que Não, mas ao menos ganhou, sabe? dá um ânimo. Tira um pouco da desconfiança depois daquela partida medonha contra o Palmeiras e também contra o Yakult. O Luciano também fez gol, né? O quarto gol foi do Luciano, pro delírio dos 20 mil torcedores que estiveram no Morumbi. E São Paulo volta a jogar no meio de semana contra o Everton, só que agora não o Everton da Inglaterra, né? O Everton do Uruguai. Luciano Independente. Sim, então volta a jogar no meio de semana, assim como o Atlético Paranaense, que também tem a segunda rodada da Libertadores. E realmente acho uma pena ter o Valentim no comando desse time, porque é um elenco que poderia entregar muito mais do que entrega, mesmo com alguns reforços duvidosos. Ainda trouxeram o Cirino de volta, o cara já tá na terceira passagem já. Fez uma partida medonha o Marcelo Cirino hoje. Ele fez na Medonha. média.
Fora da curva é Perdeu quando um ele gol joga bem, ainda né? que o Diego Costa ia dando de presente. O- Só teve um lance bom, só que foi aquele contra o Inter. Não teve mais nada. Não, acho que vocês falaram certinho. A gente, o time de São Paulo tem que ter aquele pé no chão. A torcida tá bem machucada ainda, mas hoje, pelo menos, deixou os 20 mil e os 20 milhões um pouco mais felizes. Querendo ou não, no meio de semana tem a Everton e domingo que vem é o Mengão, né? Exatamente, Mengão que tem São Paulo e depois Palmeiras na sequência, nesse Campeonato Brasileiro. O meu medo realmente com esse time do São Paulo é quando estiver jogando fora de casa, porque já ficou claro que sem a torcida, esses jogadores não aguentam. Mas ainda E assim, é o líder, né? é estranho. Então, e é estranho que o São Paulo fora de casa no Paulista, por mais que não seja aquela referência pra gente usar, foi, foi dominante, foi inclusive bem melhor do que jogando em casa. É bem curioso mesmo. Agora o teste para confirmar a tese que você levantou vai ser domingo que vem contra o Mengão Malvadão. E Será, bate em funcionário de TI. será que o São Paulo derruba mais um técnico do Flamengo? Cara, é um ponto bem interessante. Você acha mesmo que ele, tipo, por exemplo, se ele perder mais 2 jogos, que ele cai? Não, tava brincando. Eu acho que ele, não agora, mas se até o meio do ano o Flamengo não tiver entregando, tipo, não tiver entregando não, o Flamengo tiver entregando o que tá entregando agora, ele vai cair. É, até o meio do ano eu acho que ele cai, se continuar assim. Aqui também a torcida acostumou com um Flamengo que não existia. O de 2019 é uma coisa que nenhum time vai repetir, eu acho. Se repetir vai demorar muito para isso acontecer. Realmente. E o Flamengo é aquela questão, enquanto o JJ não voltar, e a gente tem duas opções, ele volta e ganha tudo de novo, e realmente o cara é foda, ou ele volta e fracassa, assim como todos os outros fracassaram, fica nesse lenga-lenga, entendeu? Esse negócio de volta JJ, ninguém faz igual você, sabe? Que esse que é o grande problema, na verdade. Então, enquanto o Flamengo não se desprender disso, não vejo como vai pra frente. E só pra fechar esse São Paulo e Atlético Paranaense, o São Paulo então que, a não ser que amanhã o Bragantino goleie por mais de 4 gols de diferença, termina a primeira rodada na liderança. E esse elenco do São Paulo vejo sim ali como a quarta força vai para esse Campeonato Brasileiro, principalmente se continuar jogando bem, como vem jogando dentro de casa. E o que precisa melhorar é quem vem do banco. O banco do São Paulo ainda está muito defasado, principalmente em relação à questão física do que os 11 titulares. Vamos ver agora quanto o Everton, né? Quem sabe aí já somar mais 3 pontinhos na Sul-Americana para já abrir 6. Dependendo da soma de resultados, pode praticamente garantir aí uma certa folga para a terceira rodada. E o Atlético Paranaense tem que ganhar no meio de semana pela Libertadores, se não ganhar se complica bastante. Falando em Libertadores, mais um time de Libertadores que jogou hoje foi o América Mineiro, né? Perdeu do Avaí, do grande Barroca, que está lá agora no comando do Avaí, perdeu, né? 1-0, gol do Raniel, o América Mineiro que teve um expulso no primeiro tempo e aí se complicou bastante. O América que começou, eu não digo que bem a temporada, né? Porque foi mal no Campeonato Mineiro, mas conseguiu chegar à fase de grupos da Libertadores. Perdeu do Independente Del Valle dentro de casa, no meio de semana. E hoje acaba perdendo do Avaí na ressacada. Confesso que me surpreende também, porque esse elenco do Avaí, acredito não, vou cravar, é o pior elenco desse Brasileirão 2022. Mas começa com o pé direito nesse retorno. O Avaí tem aí alguns destaques, né? Tem o Bruno Silva, tem o Morato, tem o Douglas Friday. O capitão do Avaí hoje é o Bressan. E tem o nosso saudoso Betão, que a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação. Se surpreender com esse resultado do Avaí? Você já estava esperando uma vitória hoje? Acho que nem o Avaí esperava uma vitória hoje. E o Avaí foi superior, contou com a expulsão do Marlon, no lateral esquerdo do América. O América, ele vai ser aquele time de meio de tabela. Eu acho que ele perdeu, seu principal destaque foi o Ademir no ano passado. Mas eu acho que ainda é um time que ele manteve a base do ano passado, manteve o estilo de jogo também. Na Libertadores eu acredito que não vá longe mesmo. Ficou nítido isso no primeiro jogo. E o Avaí, ele vai ser muito difícil ver esse time ganhando.
Eu acho que esse time ganha 2, 3 jogos. Que é esse de hoje e 2 contra o São Paulo. Você acha que ganha 3 jogos esse time do Avaí? Eu acho que ganha. Em Acho que esse 38? time do Avaí não vai. Você acha que esse time do Avaí não vai ganhar do São Paulo? Vai. Nos Acho que ele dois falou turnos. de 3 é pouco, né? Então. Mas eu sinceramente, eu não vejo muito esse Avaí ganhando. 3 eu acho que é pouco. Mas vai, uns 5. Talvez, Esse talvez time, seria interessante, 5. esse time é muito. O elenco é muito fraco. O time não tem. Se escora no Morato. O Morato é o grande criador do jogo do Avaí, que não é lá essas coisas. Tem um meio-campo cheio de volantes e precisa o Bruno Silva, que já teve seus bons momentos, né? Depois que ele bateu no torcedor lá, a carreira dele agora é isso. Então, 5 jogos, eu acho que o Avaí e Goiás, eu acho que vai ser um bom jogo. Pra Futuro quem não próximo. assistiu. Tem cara do jogo de sábado, 8 horas, né? Com a narração do J. Júnior. Sim. De qualquer forma, acho que é um bom começo pro Avaí, que vai ter que brigar bastante pra se manter nessa Série A. E o América vem me decepcionando um pouco, cara. Eu não acho que se reforçou tão bem para um ano tão importante como esse de Libertadores. Mas, de qualquer forma, ainda tem muita temporada pela frente, né? E tem alguns nomes interessantes. Mas, como o Lucas comentou, a saída do Ademir deixa um vácuo ali pelo lado direito que tem como repor no futebol brasileiro, ainda mais com o orçamento que o América Mineiro tem. E na Libertadores, essa derrota pro Del Valle, creio eu que já tira grandes chances do América passar de fase também. Acho que a briga do América, é óbvio, todo mundo vai ter esperança de passar, mas a briga em si eu acho que vai tentar beliscar a Sul-Americana. Faz sentido, faz sentido. Talvez aí o G9, né? Provavelmente Não, vai reaparecer. na própria Libertadores mesmo, né? Ficando em terceiro. Ah, sim, Que também se provável. deixar bater, igual o Lucas falou, perdeu muito com o Ademir, não tem como contratar um cara à altura do Ademir, porque ele jogou muito mesmo pelo América. E saiu de graça, né? Dói, né? Sai de graça. Isso, né, dói bastante. Tudo que é de graça dói, né? É. E Levantou um bom Pegaria ponto. o Ademir de graça, pai? traía. Até pagando. Você pegaria ele de graça, Lucão? O Lucas até se Quem? mutou. Você pegaria o Não, Ademir pô, de eu tô graça? aqui. Com toda certeza. E para fechar esta rodada, Juventude e RB Bragantino vão se enfrentar amanhã, né, na segunda-feira, lá no Alfredo Jaconi, se não me engano é às 8 horas esse jogo, que fecha essa primeira leva de partidas. O time do Juventude também que tá bem mais ou menos para essa temporada, não conseguiu se reforçar, demitiu o Jair Ventura no começo do ano, foi muito mal no Campeonato Gaúcho. Tem agora o Eduardo Batista, que fez um bom trabalho no Mirassol e acabou se transferindo, contra um RB Bragantino que começou muito bem na Libertadores, 2-0 contra o Nacional, num grupo bem difícil, né, o grupo da morte, digamos assim, nessa Liberta, que deve poupar jogadores para amanhã, para essa partida no Rio Grande do Sul, mais que saúde, mas que deve de novo brigar por uma vaga direta na Libertadores desse ano, esse time do Bragantino, do bom treinador Maurício Barbieri, né? Sim. Eu acho que o Juventude ele trouxe alguns nomes, mas nenhum de destaque assim. De destaque mesmo, acho que foi a chegada do Eduardo Batista, que é adorado pelo saudoso Brunelli. Vocês vão ouvir falar desse nome ainda, hein? Não sei se bem ou mal, mas enfim. O Bragantino, como você falou, eu acredito que o Maurício Barbieri poupe alguns nomes. Não sei se o foco em si vai ser Libertadores, talvez passar da fase de grupos, eu acho que é o foco inicial. Mas é um time que manteve a sua estrutura do ano passado, não fez um campeonato estadual ruim, ele caiu para o Palmeiras, que veio a ser campeão. E eu acredito que mantém a mesma campanha do ano passado. E eu acho que o Bragantino ele fica ali em quinto, sexto, porque ele não é aquele time que vai ter gás e maturidade para disputar um título, igual o ano passado. E eu não vejo esse time atrás desses times de meio de tabela. Tipo o América, o Atlético Goianiense, Cuiabá, até o próprio Botafogo, por exemplo, Internacional. Eu vejo ele um passo. Ele tá literalmente no meio termo ali. Eu faço das suas palavras minhas palavras. Eu acredito que
Juventude é time que vai tentar a Sul-Americana, não cair. O Bragantino já tem outros planos, é um dos pioneiros nesse clube empresa no Brasil e vem com uma gestão sempre muito boa e sempre pensando em evoluir. É óbvio que não vem contratando que nem contratava antigamente, mas continua contratando peças pontuais para o time, que nem o Renan do Palmeiras, que não é um zagueiro top, mas é um zagueiro que cumpre a função. E o Ramon, né? Você comentou do Ramon do Flamengo mais cedo, eu esqueci. Ele também fechou por empréstimo até o final da Então, temporada. é um bom lateral. É que eles têm o Lucas Cândido, né, que é o maior salário do time e já faz essa função, mas é um bom lateral para compor o elenco. O Lucas Cândido não é lateral esquerdo? Então, o Ramon é lateral esquerdo. Não, o Ramon é... Não. Não, é verdade, Não, o Ramon é esquerdo. Está certo. tem o Mateuzinho ao direito. Isso, Ramon é esquerdo. eu confundi, exatamente, o perfeito. O Bragantino deve fazer mais uma temporada bem interessante, brigando aí pela vaga na fase de grupos da Liber. E também terminando ali entre as cabeças do Campeonato Brasileiro. Então, senhores, passamos aí um super resumão do que a gente espera para essa temporada do futebol brasileiro e também sobre essa primeira rodada do Brasileirão. Vamos então embalando a primeira edição desse podcast. Para fechar, gostaria de um ou dois destaques de cada um sobre essa primeira leva de jogos. O que vocês acharam? Meu destaque positivo vai para São Paulo e eu acredito que a briga da artilharia vai ficar entre Hulk, Caleri, colocar o Gabigol aí nesse bolo que eu acho que o Flamengo ele se recupera. E o destaque, a surpresa para mim da rodada, eu acho que foi o Botafogo perder da maneira que perdeu. Esperava mais. O meu, óbvio, não tem como um destaque não tá entre São Paulo e Curitiba. Então, eu acho que fica muito. Como o São Paulo ganhou, goleou e confirmou contra um time já com cascadura, que é o Atlético, eu acho que o São Paulo fica com o destaque positivo também. Acho que o destaque negativo fica. Acho que o Flamengo, que continua com esse freio de mão puxado, porque é um time que a gente espera demais do Flamengo e é um time que não tá dando nada. Eu vou deixar como destaque, deixar dois. Vou deixar o time do Coritiba, que me surpreendeu, e o Caleri com esse hat-trick. O meu destaque seria o Hulk, mas depois desse hat-trick do Caleri não tem como ser diferente. E o destaque negativo também fica para o Flamengo, que com o elenco que tem a obrigação de entregar mais do que vem entregando. E o Paulo Souza terá que dar o braço a torcer não só nas escalações que ele vem fazendo, mas também com o relacionamento dele com esse elenco do Flamengo. Caso contrário, não vai pra frente. Gostaria de agradecer pela participação dos senhores neste começo de projeto e nesse primeiro episódio. Então, eu agradeço o convite mais uma vez, pela confiança por ter me chamado. E desejo uma boa noite e uma boa semana para todo mundo que está escutando esse podcast. E é um início de projeto muito promissor. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite. O primeiro de muitos aí. Espero que vocês gostem. Que vocês vão aguentar a gente até o fim do ano, se Deus quiser. E é isso. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com quem você odeia também. E agradeço mais uma vez pelo convite. Um abraço. Estamos então na próxima segunda-feira, né? Não só os jogos de meio de semana, mas também com a segunda rodada desse Campeonato Brasileiro. Para quem nos escuta, independente da plataforma, também fica o meu muito obrigado. Se você está ouvindo aí pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, compartilhe para ajudar no desenvolvimento. Vamos ficando por aqui, então. A gente se vê e até o próximo episódio. Um abraço!